Olá, gente linda do Me Salva, tudo bem com vocês? Tudo numa boa? Estão cansados? Eu imagino que vocês estejam bem cansados com essa semana de provas da URGS, né? Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de fôlego, tá acabando, para amanhã, então, encerrar com chave de ouro, porque vai vir o quê? História, pessoal. Olha que maravilha! Depois da prova de hoje, como biologia, química e geografia, história. Ai, vai ser assim, ó, muito gostoso fazer a prova de história. Vocês vão adorar, eu tenho certeza. Claro, ainda mais que vai vir acompanhado com a prova de matemática, né? Bom, nem vou comentar, porque eu sou então a prof. Alba Cristina, prof. de História. Muito prazer para quem não me conhece, mas eu já sou prof. do Me Salva. Quem já acompanha o Me Salva já me viu por aí algumas vezes, já conhece a minha voz ou as minhas mãos. E eu estou aqui então para tentar, né, pessoal, auxiliar vocês aí a relembrar um pouquinho de alguns pontos que eu acho que vai ser imprescindível ou que eles vão cair de alguma maneira. É claro que a gente não vai abarcar todo o conteúdo, né? Porque é bastante conteúdo, é a história da humanidade desde a antiguidade até a história recente, mas alguns pontos, assim, eu acho importante a gente dar uma olhadinha juntos e, de repente, vocês darem uma espiada antes de dormir em casa, que às vezes sempre é válido. Então, bora para a mãozinha e aí a gente vai conversando, então, sobre esses pontos que eu elenquei para nós conversar, tudo bem? Vamos lá, então. Eu já ia dar beijo, tchau, mas não, nos vemos ali na mãozinha. Tudo bem. Então, história da URGS. O que eu separei de primeira mão, assim, para a gente relembrar? Porque eu pensei em Grécia e Roma. Eu achei, primeiro, que vocês já devem ter estudado há algum tempo, Grécia e Roma, para quem vem se preparando aí, às vezes começa pela antiguidade, né? Acredito que Grécia possa cair de novo nesse vestibular. É um tema da nossa antiguidade ocidental bastante recorrente nos vestibulares em geral, e na URGS não é diferente. E Roma também. Sobretudo porque no manual do candidato está escrito que sobre as sociedades escravistas. Então, eu trouxe esse ponto para a gente dar uma relembrada. Outro ponto também que eu acho bem legal da gente olhar junto, e depois, caso vocês queiram dar uma olhadinha mais, é sobre Brasil, o território brasileiro, essa unificação do território brasileiro, as revoltas regenciais e o que a gente não vai falar, mas que eu acho importante também que possa vir cair, é a história recente do Brasil, tá? E todas essas movimentações. O que eu digo de história recente? Bom, a história recente é a partir da democratização, então a partir da ditadura militar, darem uma olhadinha nesses movimentos recentes, a partir de 1988, Constituição Federal, né? E até, por que não, manifestações de 2013, se bem que isso já caiu na prova do ano passado, talvez não caia desse ano. Mas história recente brasileira é bacana, dá uma pensadinha, ficar uma relembrada, né? Bom, vamos lá. Sobre a Grécia, então, o que eu preparei assim? Uma coisa bem básica, mas que às vezes é importante a gente lembrar. Às vezes o básico se torna difícil, né? Lembrar, então, onde ficava a Grécia. Ah, meu mapinha lindo. Onde ficava a Grécia, né? Então, essa Grécia não é um lugar único, como hoje a gente sabe, então, que a Grécia é um estado nacional, né? É um país. Essa Grécia da antiguidade era na península, vou escrever aqui, Península Balcânica. E ela então se faz, a Grécia se faz nesta região. Com quem? Com grupos étnicos que vão ocupando essa região. Então, vocês lembram os grupos étnicos? Jônios, aqueus, dórios e eólios, tá?
os eólios mais aqui no mar do Egeu, depois eles se deslocam com a invasão dos dórios e vêm mais para a região de Tessália. Nós não vamos aprofundar aqui quem invadiu quem e as revoltas e os domínios, não, porque vocês já estão craque, vocês já estudaram o ano inteiro. Eu estou aqui não para confundir, mas só para forçar a lembrança de alguns dados, tudo bem? Então, não vamos enlouquecer com conteúdos, certo? Agora é a hora da gente só rever coisas, lembrar coisas. Então, o que eu quis lembrar com esse mapa? Que a Grécia não é um estado nacional único como a gente tem hoje, que ela era um espaço regional, que vários grupos, quatro, né, já colocamos aqui, esses 4 grupos étnicos ocuparam então esse espaço da Península Balcânica e então foram formando cidades-estados, né, gregos. Tudo bem? Então, aí aqui eu coloquei até a cidadezinha de Atena, para a gente saber mais ou menos onde ela estava, aqui na região do Peloponeso e Esparta, certo? E aqui Troia, que está na Ásia Menor, para a gente se ligar quando teve lá a Guerra de Troia, né? Que é os micenas invadindo o território troiano, querendo dominar e tal. E aí, isso tem a ver também com a questão de expansão marítima, né? Dos povos que estavam aqui adentrando a Ásia Menor. Certo? Então, tudo ok aqui. Lembramos dos 4 tipos étnicos, vamos dizer assim, dessa Península Balcânica que era a Grécia. E a gente pode dizer que onde tinha grego, né? Onde tinha um grego, tinha a Grécia. Então, eu vou colocar a língua como principal fonte de dizer que é um espaço grego da Grécia, certo? Porque, na verdade, outra coisa que a gente tem que lembrar é que eles não se reconheciam como grego, né? Lembram quem é que deu essa palavra? Quem é que começou a chamar eles de gregos? Foram os romanos. Então, eles se reconheciam como helenos, certo? Então, eles tinham a Hélade, que é a Grécia, e eles se viam como helenos, ao invés de gregos, certo? Então, relembramos isso, ok. Esse espaço, é claro que esse espaço não estava vazio, né? Esse espaço, antes desses grupos étnicos chegar, existia vida, né? Existia um sistema de organização social e tal, mas aí quando eles chegam, formam outra organização social. Sobre a organização social, é importante a gente dizer o quê? Que esses gregos, esses helenos, tinham uma organização social de clãs. E isso é super importante para a gente depois dar uma olhadinha em Atenas e Esparta. Porque esses clãs, essas famílias, né, é que vão chamar depois quem não faz parte disso é um bárbaro. Quem não faz parte desses grupos é aquele que é o outro, né, o que vem de fora. Certo? Então, a organização social de clãs, esse período aqui é o período que a gente vai chamar depois de período micênico, porque é da Grécia Antiga. Eu até fiz aqui uns post-it para a gente ver os períodos. Que às vezes o enunciado da prova já ajuda a gente a lembrar e ter um macete ali para responder a alternativa. Por exemplo, se falar, no período micênico, a Grécia, não sei o que, vocês já vão lembrar que é antes de Atenas e Esparta, né? Que é a Grécia mais antiga, do século XV ao XII a.C. E nesse período aqui, o que se tinha? Uma organização social palaciana, burocrática, centralizada, né? Se falar o enunciado no período homérico, não sei o que, o que a gente vai lembrar? Que é do século XII ao século VIII a.C., no momento de queda desse período micênico, um período de queda da escrita, né? No período que a poesia falada toma conta, então, das cidades gregas, né? E aí, então, Homero vai se destacar, aquele que conta, então, os fatos e conta quem é que invade Troia, por exemplo. Não é Atenas, são os aqueus de Micenas,
né? Então, isso aqui a gente não pode confundir nesses períodos, certo? E aí tem o período clássico. O período clássico a gente vai ter, então, o período do século V ali, e o período helenístico, que é quando começa, então, a queda desse império grego. E a gente vai ter, então, o domínio macedônico de 359, século IV a.C., até 146 depois de Cristo. Esse período helenístico, qual é a principal característica dele? É a expansão da cultura grega. Essa é a característica do período helenístico. Não vamos confundir o helenístico com os helenos, certo? O helenístico é um nome dado por estudiosos para dizer que a partir do domínio macedônico, esse jeito heleno se espalha, esse jeito grego se espalha, então, por outras regiões que não a Península Balcânica. Certo? Bom, vamos continuar. Chegamos de conversa da Grécia Antiga. Isso aqui foi só para relembrar mesmo que muitas vezes quando cai no enunciado o período já nos ajuda a lembrar de algumas coisas, certo? Bora lá, então. Vamos para a parte que eu acho bem importante, que eu acho que inclusive vai cair na questão da prova. Se eu conseguir ajudar vocês nessa questão, já vou estar, tri feliz, porque vocês sabem que as questões da URG são 25 questões de história e elas são bem distribuídas, tipo da antiguidade até a história recente, pelo menos uma questão de cada período histórico cai. E eu acredito que Grécia, se cair, vai ser uma das primeiras questões. Então, se eu conseguir ajudar vocês nessa questão, vocês escrevam depois, hein, nos comentários, sei lá, me deem um sinal por fogo, se conseguir ajudar em alguma questão aí. Na questão da escravidão, o que a gente tem que lembrar? Desse lado aqui, eu quero destacar Atenas, né? Do período arcaico, então, do século VIII ao século VI, a gente vai ter Atenas e Esparta do período arcaico como grandes cidades-estados, então, que vão estar aí dominando, né, aquela península balcânica e tal. E aí a gente vai ter, claro, a organização social dessas duas cidades. Então, aqui, Esparta. O que a gente vai ter? Que tipo de escravo? O escravo em Atenas, ele não possuía direitos políticos, porque, veja bem, quem é que possuía? O cidadão, né? Quem possuía esses direitos era o cidadão ateniense, que devia ser homem, adulto e ateniense, certo? Então, mulheres, estrangeiros e escravos não tinham direito algum político, tá? Mas tem uma questão muito interessante, que nessa democracia de Atenas, nesse poder do povo, governo do povo, os cidadãos pobres, eles também, por eles serem homem adulto e ateniense, eles também eram cidadãos, também podiam participar da Assembleia e também podiam ter escravos. Então, é possível encontrar nos documentos que cidadãos pobres tinham pelo menos um escravo. E as famílias abastadas tinham pelo menos 15 escravos. Tudo bem? Então, essa questão aqui, essa escravidão, a gente não pode perder de vista, né? Do jeito como era a escravidão em Atenas. Como eles eram formados, né? Como eles eram transformados em escravos, enfim. Ou por dívida, ou por compra, ou por saque das outras cidades menores. Então, os atenienses, os soldados atenienses, eles invadiam cidades menores, vilas menores, e eles, então, quando invadiam, quando sacavam essas vilas, transformavam, principalmente as mulheres e as crianças, quando eles levavam, como escravos deles, tá? Por isso, por saques também, certo? E como era essa escravidão? Que concepção de escravidão era essa em Atenas? Um ser humano não digno, tá?
Essa frase, inclusive, é do professor da URGS, o professor Funari, e ele diz isso, que os escravos, a concepção de escravo ateniense é ser um ser humano não digno. Pode ser escravo todo aquele que, primeiro, não é ateniense, né? E, segundo, aquele que serve para ser um instrumento vivo de trabalho, tá? Por quê, pessoal? Por quê? Porque sem escravo, a democracia ateniense não poderia funcionar. E aí, eu chamo a atenção para vocês que a democracia de Atenas depende da escravidão. E é essa um ponto de contradição, inclusive, que no manual do candidato da URGS fala, né? Sociedades escravistas, contradições e organização social. Como uma democracia, conforme a gente pensa, né? O poder do povo, o governo do povo, como é que ela vai ter dependência da escravidão, né? Cadê a liberdade, né? Mas é justamente isso, nessa antiguidade aqui. O escravo, então, faz com que a democracia ateniense funcione de fato. Por quê? Porque daí os camponeses, os senhores, inclusive os cidadãos pobres e ricos, eles vão conseguir participar daquele ócio da vida pública, certo? Vamos agora para Esparta. Tudo bem? Falei muito rápido, né? O que importa aqui em Atenas é que a democracia depende dos escravos e que os escravos, então, não têm direito algum político, certo? Em Esparta, o que a gente vai ter? A gente não vai ter escravidão. Não há escravidão. Opa, não há. O que há, então, em Esparta? Servos. Há um regime de servidão, que vem desde a antiguidade, lá dos grupos dos dórios, que fundou a cidade de Esparta. Eles sempre, quando ganhavam uma guerra, né, o prisioneiro de guerra, eles então transformavam esse prisioneiro de guerra em servo. Porque também só pode ser um cidadão espartano quem é um esparciata. Um cidadão de Esparta, quem é um esparciata. Agora ficou certinho. Então, esses servos aqui se denominava ilotas, que quer dizer justamente aprisionar, né, prisioneiros e tal. Então, não há essa escravidão. E, às vezes, a gente se confunde, porque fala assim, a Grécia Antiga tinha escravos, na Grécia tinha escravos, não sei o que, não sei o que lá. Sim, Atenas tinha. Em Esparta, a princípio, até o momento, não se tem registros de escravos, certo? Eles não tinham direitos políticos. Quem que tinha? Os esparciatas. Tá? Lembram da questão dos clãs que eu falei antes? A questão dos clãs tem a ver com essa questão, né, de você pertence à nossa família, à nossa gente, né? E tem a ver também que na questão dos espartas, dos esparciatas, eles achavam um governo aristocrático. Né? Não é democracia, é um governo aristocrático. E nesse governo aristocrático é também o governo dos iguais, né? Dos melhores, né? Porque os esparciatas se achavam, então, os melhores, né? Aqueles que são iguais. Então, os outros não precisam. Os outros são os outros, né, pessoal? Então, esse servo, como era o funcionamento desse servo? Ele deveria pagar 50% da colheita para o esparciata. É como se fosse um meeiro. Tá? É aquele que trabalha na terra, não é o proprietário da terra, trabalha na terra e ainda paga um imposto, vamos dizer assim, de 50% de tudo que ele colhe do fruto da terra, certo? Então, esse era um dever, né, do ilota no Esparta, na questão de Esparta, certo? Com isso, a gente vai ter o quê nessa sociedade aristocrática e do governo dos melhores e dos iguais? Com essa questão dos 50%, com essa diferenciação, né, com essa questão dos servos, vai ter muitos conflitos sociais. Mas aqui em Atenas não tinha conflitos sociais? Tinha também.
Mas em Esparta, os conflitos sociais vão ser bem maiores, por conta dessa questão da servidão em si e desses pagamentos também, tá? Bom, isso então que eu queria chamar a atenção da Grécia para vocês é a questão da escravidão nas duas cidades mais importantes da antiguidade grega. E agora vamos então para Roma. Também vou chamar a atenção para a questão escravocrata de Roma, né? Também quero chamar a atenção para vocês para os períodos, né? A monarquia romana a partir do início da cidade de Roma, né? No século 8 a.C., até a chegada da República, né? Não é chegada, né? Teve todo um processo e tal, mas vamos lá. A chegada da República em 509 a.C. e a parte do Império Romano, de 27 a.C. até 395 depois de Cristo. Por que eu coloquei os períodos aqui, como eu falei antes? Porque as provas da URGS tendem sempre a colocar no enunciado de que está se falando, tá? Então, quem são os patrícios? Aqui também, tá, pessoal? Em Roma também tem a questão dos clãs, vocês devem lembrar, óbvio. Os patrícios vão ser aqueles que têm pai. Olha que romântico isso, né? Que interessante. Aqueles que têm pai. Porque eles são, então, daqueles clãs poderosos, né? A elite, proprietários de terra de Roma. Então, eu vou escrever aqui. Proprietários de terra, tá? Os clientes vão ser os camponeses e eles vão ser marcados pela dependência dos patrícios, tá? Isso quando? No período monárquico. A plebe, então, vai ser os camponeses livres. E os escravos, bom, os escravos são escravos na monarquia, na república, enfim, né? Mas aqui, então, no período monárquico, e a única coisa que na república, parece que um pouco essa classe dos clientes, esse grupo aqui, parece que ele se mistura, né? E fica apenas patrícios, plebe e escravos, né? Na república. Então, por que a gente tem que saber as classes de Roma? Para poder pensar essa república e a mudança que essa república vai causar, né? E a gente vai ter... Porque quem é que podia ter os direitos políticos na República Romana? Não vai ser muito diferente de Grécia, porque quem pode é só quem é parte do clã que lidera. Então, aqui também vai ser os patrícios. Os patrícios podiam ser cônsul, podia ser o ditador, podia ser o pretor, que é aqueles cargos que reúnem todo o poder de uma monarquia. Então, o rei acumulava poderes. Acumulava poderes, por exemplo, cônsul religioso e militar. O pretor é aquele da questão jurídica, né? Isso aqui tudo é o Senado, tá? Isso aqui são cargos do Senado, por isso eu fiz essa flechinha laranja aqui e esqueci de escrever, mas agora eu escrevi para vocês. Esses cargos aqui é tudo no Senado da República Romana. E quem podia participar desse Senado? Somente os patrícios, certo? Mas na República, a classe plebeia, então, os plebeus ajudam nessa consolidação da República com a força militar, e ricos e pobres até ganham alguns direitos políticos, mas não é igual aos direitos dos patrícios, tá?
alguns direitos políticos, mas quem tem os plenos direitos políticos na República Romana são os patrícios. E por isso, então, que a gente tem lá vários conflitos também entre plebeus e a classe dominante, no caso, que é os patrícios, certo? Mas vamos chamar a atenção aqui, a atenção para os escravos, que é o que nos importa de verdade, que é o que eu quero, assim, tipo, eu acho que muito vai cair na prova. Tomara que eu esteja certa. Os escravos em Roma têm uma diferença entre o escravo rural e urbano, tá? E isso é bem importante a gente pensar. Aqueles, por exemplo, aqueles escravos que sabiam ler e escrever, eles atuavam, inclusive, como administradores e servidores de outros escravos e supervisores, administradores daquela propriedade, de alguma propriedade do senhor e de supervisores de outros escravos, simplesmente porque ele sabia ler e escrever. Então, há uma diferença gigantesca em relação aos escravos da Grécia e em relação a próprios escravos rural e urbano de Roma, certo? Então, isso é importante a gente saber. Quem lê e escrever se destacava. Além disso, em Roma, a questão do escravo rural, ele tinha uma vida sofrida e curta, claro, tinha muitos castigos, tinha batiam, enfim, muita violência e tal, coisas de comum, vamos dizer assim, a uma escravidão, né? Esse o rural. E agora o urbano desfrutava de alguma autonomia. Gente, o que quer dizer isso, né? Desfrutava de alguma autonomia. Sim, porque o escravo, ele podia representar, ele podia agir em nome do Senhor, e aí ele conseguia uma representação legal. Esse escravo urbano, ele conseguia uma representação legal do Senhor, e ele podia, então, com essa representação legal, porque ele não tinha direito algum, ele podia, inclusive, então, adquirir terras, propriedade, né? Alienar uma terra, enfim, e depois o Senhor concedia para ele, certo? Mas isso gerava o quê para esse escravo urbano? Não era fácil, não era mole. A partir disso, ele ia ter uma dívida moral com seu ex-dono, que é, então, enfim, sempre servi-lo, né? Estar sempre perto e solícito, porque ele vai ter uma dívida moral com esse dono a partir do momento que ele consegue alguma autonomia. E isso, então, vai gerar uma série de uma rebelião entre os escravos, né, entre o rural e o urbano, e a partir do século I, então, antes de Cristo, vai ser o auge do tráfico de escravos em Roma. Vai ser, tipo, o auge, já é império, né, já é o período do império, e aí, nesse período também, eles vão começar a perceber, os escravos rurais e urbanos vão perceber essas diferenças, muitas diferenças, e aí vai ter, então, rebelião de escravos também. Certo? Em resumo, pessoal, sobre a escravidão da Grécia e Roma. Os escravos na antiga Grécia e Roma eram adquiridos pelos mesmos meios, ou seja, por guerra, né? Como propriedade, né? Só que, qual é a diferença que a gente tem que falar aqui? É que em Esparta, a gente precisa lembrar que em Esparta, os ilotas não eram propriedade e por isso não eram escravos, certo? Não eram propriedades. Tudo bem? Então, tá quase acabando o nosso tempo, mas ainda tem algumas coisinhas aqui que eu trouxe para vocês, para a gente conversar junto. Acabou a história de Grécia, acabou. Acho que essa questão de escravidão da antiguidade pode cair. Eu espero que a gente tenha conseguido aqui relembrar muitas coisas. Bom, eu peguei aqui uma questão sobre o século XVII da Inglaterra,
que eu também acho importante a gente relembrar, sobretudo, as revoluções burguesas, porque, reparando um pouco na prova da URGS, a gente vê que as questões da modernidade caem muito. Tá? Mas as revoluções do século XVII, do século XVII, XIX, as revoluções burguesas e XVIII da Revolução Francesa, elas caem muito. Então, eu trouxe aqui essa questão para a gente dar uma olhada junto. Vamos lá. Durante o século XVII, a Inglaterra experimentou um período de profundas e violentas transformações políticas, desde a eclosão da Guerra Civil Inglesa, 1642 a 1651, até a Revolução Gloriosa, 1688. Aqui no enunciado da URGS, eles colocaram, essa prova é de 2015, se eu não me engano, eles tinham colocaram os marcos, né, o início da guerra e o final da guerra. Vocês podem encontrar isso tudo, todos os períodos como só Revolução Inglesa, então não se apavorem, né? Às vezes a gente coloca tudo como Revolução Inglesa e tem marcos, então, tem marcos do que foi a guerra, depois a Revolução Gloriosa, né? O que foi esses períodos, e também como só Revolução Inglesa, vocês atentem que é o mesmo período, certo? Para não se confundir, não se apavorar, que o nervosismo eu sei que às vezes nos deixa meio malucos. Entre as principais consequências desse processo podem ser enumeradas: letra A transição do absolutismo para uma monarquia constitucional e a limitação dos poderes políticos do monarca. Letra B, a abolição da propriedade privada e a adoção de um sistema de terras comunais em todo o país. Letra C, a independência das 13 colônias inglesas da América do Norte e a abertura dos portos ingleses aos navios estrangeiros. Letra D, a derrota militar das forças reformistas e a consolidação do absolutismo monárquico nas mãos de Oliver Cromwell. E letra E, a abolição do anglicanismo e a afirmação do calvinismo como religião oficial da Inglaterra. Então, meus queridos, a gente sabe que a religião oficial da Inglaterra é o anglicanismo, então essa não pode ser. A gente já sabe que o Oliver Cromwell, ele não queria a consolidação do absolutismo, muito pelo contrário, ele foi o líder da Guerra Civil Inglesa, então essa não pode ser. A independência das 13 colônias inglesas acontece no 18, então também isso não pode ser, né? No. A abolição da propriedade privada, no, aqui já está o erro, né? A adoção de sistema de terras comunais em todo o país. E aí, então, qual que nos sobra? A transição do absolutismo para uma monarquia constitucional. Por que essa está correta? Porque a Revolução Inglesa queria o quê, pessoal? Era descentralizar o poder do rei para o parlamento. Essa foi o grande mote da discussão, da briga, da guerra civil inglesa, né, no século XVII. É a descentralização do poder absolutista. Então, a monarquia constitucional e a limitação dos poderes políticos do monarca, ou seja, o parlamento atuando mais nesta monarquia. Próxima questão, que eu também acho importante, que faz parte dessas questões de mudanças na Europa, revoltas, né? Agora uma do 19. Assinale com verdadeiro ou falso as afirmações abaixo sobre as revoluções de 1848 ocorridas na Europa. A origem desses conflitos foi o levante espanhol anti-absolutista de 1848. Não, né? Falso. 1848, não. O levante espanhol ocorreu antes, né? A principal meta dos revolucionários foi o restabelecimento do absolutismo nos países europeus. A principal meta dos revolucionários foi o restabelecimento do absolutismo. Falso, né? Por quê? Porque nesse século XIX, o que a gente tem aí com grande força? O pensamento liberal, certo? Então, quando a gente olhar para essas questões de revolta do século XIX, de tensões e conflitos sociais, a gente tem que pensar que o pensamento em alta, olha que loucura, é
o liberalismo, certo? Os revolucionários foram extremamente heterogêneos, representando ideologias e setores sociais diversos. Sim, os efeitos dos conflitos foram sentidos, inclusive no Brasil, como demonstra a revolta da Praieira. Sim, certo. Eu adoro essas questões de verdadeiro ou falso, porque às vezes a gente consegue ler uma, depois ler a outra, já lembra de uma coisa, lembra de outra, às vezes é uma tática também. Então, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Essa aqui tá verdadeira, essa aqui não precisa nem explicar. Realmente, os revolucionários não são homogêneos em nenhuma questão de tensão social, nunca são homogêneos, né? Os efeitos dos conflitos foram sentidos, inclusive, no Brasil, claro que sim. Né? A revolta da Praieira foi em Pernambuco, e daí eu já chamo a atenção para vocês de pensar nas revoltas regenciais. Né? É claro que as revoltas regenciais vão ser antes, mas também fazem parte de um contexto do século XIX, que é o quê? Que são esses pensamentos de liberalismo econômico, né? De consolidação desse capitalismo, ok? Então, é claro que o que aconteceu na França aqui em 1848? É a Primavera dos Povos. Começa na França e vai se espalhando por vários países da Europa. Por isso, Primavera dos Povos. E também não é diferente com essa influência aqui na Revolução Praieira, que tem esse intuito, então, liberal, né? De uma revolução liberal para essa época. Certo? Então, aqui, dá uma olhadinha nessas questões do século XIX, 1848, a gente já está olhando agora, né? De repente você vai olhar uma outra coisa, né? Que ainda não a gente não falou e de repente é importante falar. Vamos para o Brasil e já encerrando então essa nossa conversa. Eu espero muito que a gente tenha relembrado algumas coisas com essas questões, que elas não tenham confundido, né? E que seja útil, que amanhã alguma coisa caia um pouco parecida para a gente comemorar. Sobre esse Brasil, eu quero chamar atenção apenas duas coisas, tá? Sobre a unificação do território brasileiro. Sobre a unificação do espaço, né, do território brasileiro. Eu acho que sempre cai questões sobre fronteira, sobre região, nas questões da URGS, questões de Brasil, porque também é uma universidade que tem muita pesquisa, que tem grupos de pesquisa, então a gente consegue às vezes visualizar um pouco de cada pesquisador lá da universidade, pensando uma questão para esse vestibular, tá? Então, assim, a unificação do território brasileiro é pensar no quê? Que não é só por causa dos tratados, né? Não são só questões jurídicas. Vou colocar aqui. Não são só tratados, tá? Não é só uma questão jurídica, é uma questão também social e política, certo? Não são só tratados. O tratado que eu vou chamar a atenção é o Tratado de Madrid, porque realmente, a partir do Tratado de Madrid de 1750, o país dobra de tamanho, o país era só o litoral e passa a Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, né? E passa também a ter o norte. Então, acho que esse tratado merece ser lembrado. É a partir dele que o país dobra de tamanho. Vamos escrever aqui. Dobra de tamanho. Dobra de tamanho. E consegue, então, outros espaços. E a partir desse tratado também é que começam as primeiras colonizações no sul do país, tá? Com os açorianos em Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul, tá? Açorianos.
A partir de 1750 começa a chegar as primeiras famílias de imigrantes europeus, certo? É uma coisa, às vezes, que a gente não fala tanto, né? Mas antes daquela colonização alemã e italiana, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina recebem os açorianos, tá? Então, por isso então que eu quis dar uma repassadinha nesse Tratado de Madrid para a gente relembrar aí. Quem está acompanhando as aulas do Me Salva deve ter percebido que tem muita aula sobre o Rio Grande do Sul, porque vocês sabem, né? Vestibular regional vai cair história regional, obviamente. Então, já está muito craque. Quem ainda não assistiu alguma, tem uma super boa que está disponível, aberta no YouTube, sobre Tratados de Fronteiras do Rio Grande do Sul. Se ficar muito curioso, se quiser dar uma espiadinha, é uma aula bem rapidinha, de 15 minutos, e você consegue tirar um pouco as suas dúvidas sobre Tratado de Madrid e outros, tá? Mas aqui eu quero chamar a atenção, então, para isso, dizer que o território do Rio Grande do Sul, e daí a gente já vai para a questão do território do Rio Grande do Sul, ele foi, então, encarado pelo governo brasileiro como uma fronteira. No primeiro momento, ele foi encarado como uma fronteira, quer dizer, ocupar esse espaço sulino para que... e povoar, né, para que então aqueles ataques da América Espanhola parassem, né, ou resguardassem, né. Então tem toda essa questão de o Rio Grande do Sul como uma fronteira natural, né, e de ocupação para continuidade do território nacional, tá? E isso é bem interessante também, pensar o Rio Grande do Sul como um território que fez parte de muitas disputas, e essas disputas entre a América e a Espanhola. Isso também, provavelmente, alguma coisa possa cair sobre essa questão. Inclusive, acho que tinha alguma coisa no manual do candidato sobre isso. E aí eu sugiro que dê aquela espiadinha básica, rápida, para dar uma olhada, tá? E outra questão, como eu falei que não são só tratados, por que eu falei que não são só tratados? Porque tem a questão das tensões sociais, né? A partir da independência, a partir do momento de independência do Brasil, tu vai ter uma elite que quer a centralização do poder, uma elite brasileira que quer a centralização do poder por meio da monarquia, né? De um lado, né? E isso quem defende, então, um historiador, uma linha historiográfica defende que o Brasil se manteve com um território unido por causa dessa elite, e uma outra linha historiográfica vai dizer que o Brasil se manteve unido como território, não se dividiu como a América Espanhola em vários paizinhos pequenos, por causa das tensões sociais que isso viria com a escravidão. Então, recapitulando, no momento da independência do Brasil, né, há um pensamento historiográfico que diz que a gente se manteve um território único e por isso tão grande, por causa da elite que queria a centralização do poder, né, e aí a monarquia conservadora, então se manteve, mas também há uma linha historiográfica que diz que essa mesma elite não queria tensões sociais por causa da escravidão. Porque daí, a partir depois da independência, vem a questão da Inglaterra fazendo o embargo dos escravos, né? Não querendo mais a escravidão, etc. e tal. E aí as províncias iam ter que lutar sozinhas contra a Inglaterra. Então, vão dizer que essas tensões sociais não eram bem-vindas por essa elite. O que eu quis dizer com isso? Espera um pouquinho, para tudo. Que esse momento da independência, que esses tratados, que essa unificação do território brasileiro depende de duas coisas, desses processos históricos, de tratados e de uma elite que quis se manter unificada. Tudo bem? Então, agora eu vou unir o pensamento para ninguém ficar perdido. O Brasil ficou unificado por quê? Por causa de uma elite que quis essa centralização por dois motivos. Por um motivo
só pelo conservadorismo mesmo, e pelo motivo 2, porque não queria as tensões sociais, né? E por causa dos tratados. Teve uma pergunta o ano passado, ou retrasado, agora não estou lembrada de qual prova, da URGS, obviamente, que falava sobre isso, sobre a unificação do território. E aí, muita gente se confundiu ali na hora, porque queria falar só dos tratados e não levou em conta as tensões sociais que também motivaram essa unificação. Ficava mais fácil brigar com a Inglaterra unificado, né? Certo, gente, para encerrar, então, agora encerrando de verdade, atualidade, história recente, tá? O professor Marcos, o chuchu aqui da aula de geografia, ele falou sobre atualidades, sobre globalização, né, sobre geopolítica. E eu super concordo, eu acho que aquelas questões que ele levantou ontem, para você que não viu a aula do professor Marcos ontem, dá uma espiadinha no nosso canal do Me Salva, vai estar lá. E ele falou sobre Trump, sobre Coreia do Norte e tal. Acho também que pode cair na prova de história alguma coisa, se não caiu na prova de geografia, tá? Mas eu chamo a atenção aqui para Catalunha, que ocorreu esse ano um novo referendo em 2017. Esse ano não, já estamos em 2018. Em 1º de outubro de 2017 aconteceu um novo referendo querendo então a independência dessa região. Então, essas questões de atualidades é importante a gente estar por dentro, porque pode cair sim lá na última questão, que a URGS tem o costume então de colocar as atualidades e a história recente, certo? O que a gente tem que lembrar daqui desse acontecimento? Que a Catalunha nunca foi independente, mas ela sempre foi uma região do Reino Antigo de Aragão. Lá na Antiguidade, na Idade Moderna, em 1492. Quando o Reino Aragão e Castela se uniram com o casamento, já começou um problema com a região da Catalunha, tá? Então, por isso que diz que o problema é antigo, porque a região pertencia ao Reino de Aragão e, não curtiu muito que unificou todo o reino e ficou já sem a sua independência, certo? Catalunha tem uma cultura e língua própria, tá? Tem um jeitinho regional muito peculiar catalão, certo? Eles querem a independência já desde 1931, quando eles conseguem alguma independência, alguma autonomia em 1931. Eles têm alguma autonomia. No governo de Franco, essa autonomia não existe mais, né? Porque o Franco é aquele ditador que centraliza as regiões, né, da Espanha. Mas daí depois, em 1978, a Catalunha consegue de novo uma autonomia, porque essa Constituição, então, é muito descentralizadora, né? Catalunha tem um governo próprio, tem um governo reconhecido, Generalitat, vou escrever aqui. Catalunha tem um governo Generalitat, tá? Tem um governo reconhecido pela Espanha, mas não tem uma autonomia, assim, nunca foi independente, tá? É importante saber que nunca foi independente, mas sempre quis a sua independência, certo? Bom, em 2005, fazer assim agora uma rapidinha. Em 2005, eles fizeram um estatuto, né? Um estatuto que descentralizava esse poder, que dava autonomia para a Catalunha, que dava muita autonomia para a Catalunha, esse estatuto. Em 2010, com o debate independentista, ele reacende por conta daquela crise de 2008, vocês lembram? A crise de 2008 nos Estados Unidos, e aí que reverberou para todos os países europeus, e a Espanha ficou muito sofrida com aquela crise de 2008, e aí então o debate independentista da Catalunha reacende, porque eles acreditam que pagam mais
que tem mais PIB do que as outras regiões, e daí tem uma questão econômica, que eles acham que pagam mais e tem um pouco retorno, no caso, né? Bem simplista, né, gente? E aí, então, em 2014, veio uma consulta popular, eles fizeram um referendo em 2014, ganharam para virar uma nação, né, para ficar independente, mas essa consulta foi invalidada, essa consulta não valeu, esse referendo não valeu, porque eles não tiveram reconhecimento, então, não tiveram reconhecimento internacional e muito menos da Espanha. O que ocorreu agora também em 2017. Esse novo referendo eles ganharam o sim, mas também não tiveram o reconhecimento internacional e nem da própria Espanha. Então, essa questão histórica da Catalunha, muito rapidamente relembrada aqui, tá? É para a gente só, talvez, possa aparecer na última questão, já que o ano passado apareceu sobre o Reino Unido saindo da União Ibérica, achei interessante trazer, assim, uma rapidinha sobre a Catalunha, certo? Que ocorreu logo ali, né, em 2017. Certo, gente? Então, era isso. Eu espero que vocês tenham muita tranquilidade. Vou voltar aqui. Eu espero que vocês tenham muita tranquilidade para fazer a prova, para ler o enunciado, para tentar responder com calma e ler toda a questão primeiro. Eu acho importante ler o enunciado, ver que período que está falando, né? Se liga no que período que está falando da história e aí tenta responder com muita calma, com muita atenção, porque às vezes não é pega-ratão, gente, às vezes é só falta de atenção, certo? Uma muita boa sorte para vocês e se cair alguma coisa que a gente falou hoje, comentem com a gente e, sei lá, façam algum sinal de fogo para a gente saber que pode ajudar de alguma forma, tá bem? Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.